Olá, 31 de julho de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Mesmo com lei seca, pesquisa mostra que motoristas admitem que dirigem depois de beber. Jovem é preso suspeito de matar o próprio enteado de apenas 10 meses a golpes de facão. No esporte, Sampaio anuncia pacote de contratações para dar a volta por cima no segundo turno da Série B. Brasil tem dificuldade em atrair jovens talentosos para a carreira de professor. Sobre o assunto eu converso no estúdio com o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia para você aí aqui na capital, você em vários bairros aqui da cidade, na Liberdade, Monte Castelo, você aqui pertinho na Camboa. Um ótimo dia, tudo de bom para você, que seja um dia abençoado para você esta terça-feira. Você aí no interior do estado, Caxias, Imperatriz, Codó. Um ótimo dia, que bom tê-lo conosco. A partir de agora, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia, hein? Olha, mesmo com o avanço representado pela lei seca, motoristas insistem na combinação criminosa entre álcool e direção. Uma pesquisa do Ministério da Saúde acaba de apontar que aqui na capital, aqui em São Luís, 7,7% dos motoristas dizem dirigir depois de beber. Em São Luís, 7,7% dos motoristas mantêm um hábito muito nocivo para o trânsito: dirigir depois de terem ingerido bebida alcoólica. Põe em risco a vida do motorista, mas também as outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. No primeiro semestre desse ano, 158 operações relativas à lei seca foram realizadas em todo o estado. Durante as abordagens, 55 condutores foram presos por terem sido flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. O fato é que, mesmo com punições severas, muitos condutores ainda cometem a infração. A penalidade pecuniária é alta, aproximadamente R$3.000, e além de tudo, a pessoa fica sujeita a um processo de suspensão do direito de conduzir esse veículo automotor. Tão perigoso quanto beber e dirigir é o comportamento de muitos motociclistas no trânsito. Um levantamento feito também pelo Ministério da Saúde apontou que os condutores de motos são as maiores vítimas de acidentes de trânsito enquanto estão trabalhando. Situações que muitas vezes acabam resultando em mortes. Realmente as pessoas, todo dia, motociclista, todo dia morre um. Todo dia aqui no Maranhão morre um, é só ver as estatísticas. E infelizmente pouca coisa está sendo feita no sentido mais amplo da palavra. Em 2016 foram contabilizados 407 acidentes no Maranhão envolvendo motociclistas no trabalho. No ano passado foram 221 ocorrências, uma queda de quase metade. Mesmo assim, os índices ainda são preocupantes. Nós vamos perseguir esses índices, vamos buscar novos índices, melhores índices, até porque o nosso trabalho é efetivamente preservar vidas humanas. Situação impressionante, números lamentáveis. Aliás, o déficit na saúde, por conta dessas questões envolvendo motocicletas, acidentes, vítimas de acidentes em motocicletas, é enorme. Há um custo para o país, além de vidas que são perdidas, claro, não tem preço isso, há um custo enorme para a saúde do país, a falta de responsabilidade de muitos motoristas de veículos. Essa que é a realidade. Isso sem falar das pessoas que continuam misturando bebida com direção. É preciso que haja um aumento, inclusive, da fiscalização. É lógico que as pessoas precisam mudar o hábito, precisam mudar essa cultura em primeiro lugar, senão você não consegue fazer uma fiscalização na cidade inteira. Não tem, mesmo que tivesse um contingente maior, seria impossível fazer isso. Acontecem as blitz, é verdade, mas é preciso que elas aumentem, inclusive, na madrugada, horários estratégicos, porque as pessoas continuam saindo de casa, bebendo, dirigindo e matando. São 7h04. Um jovem identificado como Francielson Gomes Pereira, de 18 anos, foi preso suspeito de matar o próprio enteado de apenas 10 meses. O crime aconteceu na cidade de Governador Edson Lobão, que fica a 730 quilômetros aqui da capital. Faziam apenas 5 meses que os dois estavam juntos. Francielson tem 18 anos de idade. O principal motivo das brigas é porque ela queria se separar, mas ele não gostava da ideia. A arma do crime foi este facão apreendido pela polícia. Francielson Gomes Pereira, conhecido como Quininho na vizinhança, no momento da prisão não ofereceu resistência. Quando nos aproximando mesmo, estava com
com sangue no rosto. A gente algemou, colocou logo na ambulância, colocamos na viatura. Ao adentrarmos no local, a gente se deparou com o corpo da criança, decapitada na parte de trás e um facão sobre a cama. Segundo o delegado, Francielson foi preso em flagrante. A hipótese de que ele teria problemas mentais e agiu no momento de surto já foi descartada. A própria mãe do acusado já ratificou que ele não é portador de nenhuma necessidade, não toma nenhuma medicação controlada e praticou o ato provavelmente por ciúmes ou pelo fato de haver essa promessa de que a companheira fosse embora. Para você entender o caso, você viu aí, a criança que não tem nada a ver com a história acabou sofrendo essa violência terrível. Mais uma vez, uma cultura machista, o problema de relacionamento do pai com a mãe, na verdade, não é mesmo problema de relacionamento. É o pai, no caso, o padrasto da criança, que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe. Você já viu essa história antes, infelizmente, mas todos os dias acontece, lamentavelmente, e nesse fim de relacionamento, não aceitar o fim do relacionamento, os homens que se sentem donos das mulheres praticam atos absurdos, como esse que você viu aí na reportagem. Confira agora o nosso giro de notícias. Os estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do primeiro semestre de 2018 têm até domingo, dia 5, para fazer a complementação da inscrição. O processo de complementação deve ser feito por meio de acesso à página do FIES na internet. A página orienta passo a passo o que fazer. O prazo se encerraria na sexta-feira e foi prorrogado. O endereço é fies.mec.gov.br. Mais de 40 mil trabalhadores que não sacaram abono salarial ano base 2016 no Maranhão têm nova oportunidade. A reabertura do prazo foi autorizada no dia 11 deste mês em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O prazo, que terminou 29 de junho, foi reaberto em 26 de julho e os trabalhadores terão até o dia 30 de dezembro para retirar o dinheiro. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente a 2017 também começou a ser pago no dia 26 de julho. Nós vamos agora à região Tocantina, as notícias de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, Imperatriz teve mais um fim de semana violento. No sábado, no Jardim Tropical, um empresário foi morto a facadas. No primeiro caso registrado no final de semana, a vítima foi o empresário Anderson Andrade da Silva, de 48 anos. Ele foi morto na madrugada de sábado, dentro da casa onde morava, no Jardim Tropical. O autor do assassinato foi preso horas depois. Raimundo Nonato dos Santos era o servente de pedreiro que trabalhava numa obra na casa da vítima. Com ele, a polícia apreendeu a faca usada no crime. A princípio, o caso é investigado como latrocínio, mas a Polícia Civil não descarta outras linhas de investigação. Ele foi, a princípio, por conta da rapidez que se exige na formalização do ato prisional, no caso da prisão em flagrante, alguns desses elementos ainda não estavam disponíveis. Então, no curso da investigação, eles foram emergindo e, a partir disso, eles vão ser considerados no caderno investigativo. Outros 2 corpos de vítimas de homicídio também deram entrada na necrópsia do IML no final de semana. Um dos casos no bairro Ouro Verde, onde um homem foi morto por disparo de arma de fogo. A outra situação veio do bairro Mutirão, onde um desentendimento entre irmãos terminou com um deles esfaqueado e morreu horas depois no HMI. Os irmãos Robson e Daniel se desentenderam e, durante a discussão, Daniel atingiu Robson com uma facada. Em seguida, procurou abrigo na casa de um vizinho e disse que queria se entregar à polícia. A vítima de disparos de arma de fogo no bairro Ouro Verde foi o jovem identificado como Railton Barbosa. Nós vamos ainda ver o que é que foi apurado em série de plantão, o que a equipe de plantão já caminhou nesse sentido de buscar autoria, e a partir daí a gente vai dar seguimento para tentar esclarecer mais esse crime. Mudando de assunto, o fim de férias, o período de veraneio continua aqui na região. Além das praias de água doce, os clubes têm sido uma boa opção de lazer. Além dos toboáguas e piscinas, temperatura nas alturas, sol, sombra e água fresca à vontade, características que conquistaram a paulistana Bianca. Eu tô achando muito legal, é incrível. A ida às praias está a todo vapor pelos imperatrizenses, mas teve gente que deixou esse agito um pouco de lado, reuniu a meninada, amigos e família para se divertir em um ambiente mais calmo e ao ar livre. A gente investiu na segurança, na qualidade das piscinas, dos brinquedos.
Período de veraneio oficialmente aberto e opção de lazer é o que não falta. A ideia é relaxar e se divertir, seja na beira da piscina ou até mesmo embaixo de uma sombra. Como José Francisco, que veio lá do Pará para curtir essa temporada de um jeito mais tranquilo e aproveitou a tarde para um dia de lazer diferente. A gente tem mais tempo para ver as crianças brincar, é mais aconchegante. O ambiente é muito agradável, muito familiar. Gostei muito. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. O período de férias está chegando ao final. Algumas escolas já começaram as aulas na segunda-feira, outras ao longo da semana e algumas delas ainda a partir da segunda-feira da próxima semana, não é? Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco no Bom Dia você vai ver. Brasil tem dificuldade em atrair jovens talentosos para a carreira de professor. E mais, tenente-coronel da Polícia Militar será um candidato a vice-governador de Maura Jorge. Assunto para John Coutry, que está chegando aí depois do intervalo com os bastidores da política. Agora são 7h11 no Maranhão. São 7h14 de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Brasil, assim como outros países da América Latina, tem dificuldade em atrair jovens talentosos para a carreira de professor. Essa é uma das conclusões do estudo Profissão Professor na América Latina, por que a docência perdeu prestígio e como recuperá-lo, que acaba de ser divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Sobre esse assunto eu converso agora com Raimundo Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, o Simproecema. Presidente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. Presidente, situação bastante complicada do Brasil, mas tem países ainda em situação pior do que o Brasil em relação à atratividade da profissão de professor. Qual é a razão principal? São vários fatores. Nós acreditamos que essa questão salarial, ela pesa muito, mas é preciso a gente também ter outra ótica e observar que tem outros fatores também. A questão hoje da formação desse professor, a infraestrutura, o espaço de trabalho que esse professor hoje está. Isso é a vivência, né, daquele aluno, daquele jovem que possa se interessar pela carreira de professor. Então ele está vendo essa realidade daquele seu professor, as dificuldades financeiras, o ambiente de trabalho. Então isso se torna uma profissão que fica secundária, né, no momento da escolha para esse jovem. E é preciso a gente, né, avançar nessa formação, dar as condições necessárias, não só a condição salarial, mas também a formação e que a profissão do professor seja realmente, de fato, atrativa por esse conjunto de fatores que possa ser benéfico a todos aqueles que escolherem essa profissão. Na área pública, a gente pode falar da dificuldade, por exemplo, dos municípios ainda do Maranhão, dos gestores, dos prefeitos entenderem a importância que a educação tem e dar uma atenção maior a esse setor? Esse é um ponto principal. Hoje, essa questão ela passa necessariamente pelo aquele que está gerindo o país, o município, o estado, no investimento e nessa relação que se tem que ter com aqueles profissionais. Hoje a gente vê a dificuldade na maioria dos municípios, os planos de carreiras que não são respeitados. Isso é uma forma de precarizar, não só no tocante à questão salarial daquele profissional, do professor, como também impacta direto nas condições de trabalho daquele professor. Isso tem uma repercussão, de uma certa forma, negativa, para que essa profissão de professor não seja atrativa. E é preciso as autoridades terem esse compromisso com a educação no sentido de atender essas demandas e tornar para o jovem que está ali e tem esse desejo de exercer essa profissão de professor se torne atrativa. Até porque hoje nós temos uma necessidade nacional, que o corpo docente brasileiro hoje está envelhecendo. E é preciso renovar, e essa renovação ela tem que passar necessariamente
né, nessas condições para se tornar essa profissão atrativa. Quais são as áreas hoje de maior déficit para professor? São as áreas das ciências, ainda tem uma dificuldade grande ainda de, inclusive até em concursos, né, de conseguir preencher essas vagas, presidente? Hoje, as ciências exatas têm uma necessidade enorme e é preciso ter esses investimentos. As universidades públicas, principalmente, por quê? Porque geralmente essa camada que escolhe a profissão de professor, eles são aqueles oriundos das escolas públicas. Então é preciso os gestores investirem mais nas universidades públicas para que torne esses cursos oferecidos de licenciatura também atrativos. Para terem uma ideia, hoje o Brasil corre na contramão de tornar a profissão do magistério atrativa. Por quê? Porque hoje a gente vê os ataques diretos à base nacional curricular. Aquelas disciplinas que hoje elas são obrigatórias, vai passar agora a partir dessa nova base nacional curricular não obrigatórias. Uma forma precarizada da educação, e isso é mais um fator que faz com que essa profissão não seja atrativa. Então não é só o fator salarial, é também outro conjunto de fatores que faz com que a profissão não seja atrativa. E precisamos mudar essa realidade. E para isso, a unidade dos trabalhadores, as suas entidades sindicais, é preciso despertar isso no gestor público para que torne, de fato, esse conjunto melhor e esses investimentos tornem para si a profissão atrativa. É interessante observar que essa pesquisa do BID, ela aponta ainda que muitas vezes há um desinteresse dos jovens e quando os jovens optam pela carreira do magistério é porque muitas vezes não tiveram outra opção. Há um dado aqui recuperado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, do ENAD de 2008, por exemplo, 20% dos estudantes do ensino superior com foco no magistério haviam feito essa opção exatamente para ter uma alternativa caso não conseguissem, por exemplo, um emprego no mercado, e 9% por ser a única possibilidade de estudo perto de casa. Ou seja, há também esse desinteresse provocado por esse outro fator, que reflete no ensino, na qualidade do ensino, já que você não tem professores, digamos assim, vocacionados, né? Perfeitamente, acaba sendo uma vocação de necessidade, quando é para ter uma vocação de formação mesmo. Então acaba sendo aquela válvula de escape. Então essa camada que tem essa necessidade do ingresso na universidade, acaba vendo por quê? Porque os concursos públicos para a área de educação, ele é um número maior, um quantitativo maior de vagas. Então essa necessidade que se tem no mercado de trabalho acaba atraindo esses com essa formação de uma certa forma precária, e acaba ingressando no campo da educação sem aquela formação devida e correndo o risco até de desistência no meio do caminho, e assim faz com que a educação ela de fato não avance como nós queremos. Que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Perfeitamente. Né? Só completando dois dados importantes, é que a pesquisa mostra que infelizmente, os professores ganham metade do salário nos países pesquisados, no caso aqui da América Latina, do que os outros profissionais. No Brasil, por isso, apenas 5% dos jovens de 15 anos pretendem ser professores, por exemplo, da educação básica. Uma pesquisa que vale um programa inteiro. Obrigado pela presença, presidente do Simprocema, Raimundo Oliveira, aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço e dizer que o compromisso não só dos trabalhadores em educação, assim como qualquer gestor público, é fazer com que realmente a educação no nosso país seja essa mola transformadora da sociedade. Obrigado mais uma vez. Voluntários interessados em trabalhar na prevenção ao suicídio estão recebendo treinamento. O problema é grave e só no Hospital Nina Rodrigues já foram notificados 85 casos esse ano. Veja a reportagem de Fábio Cabral. De setembro de 2017 a abril de 2018, foram registrados 31 casos de suicídio em São Luís. 90% deles cometidos por homens e 10% por mulheres. A maior incidência de registros, 42%, foi na faixa etária entre 26 e 40 anos. 35% tinham entre 41 a 60 anos.
enquanto o percentual de adolescentes e jovens chegou a 16%. Trabalho, relacionamento, orientação sexual, uso abusivo de droga e até a própria solidão e as outras relações interpessoais, elas interferem no nosso dia a dia. O número do telefone do Centro de Valorização à Vida é o 188. Basta uma ligação para cair na central de atendimento e ser redirecionado para uma das unidades localizadas no país. Para enfrentar essa realidade, o Núcleo de Apoio à Vida está realizando um curso para voluntários que desejam oferecer apoio emocional às pessoas, fazendo assim uma ação de prevenção ao suicídio. A iniciativa é preparatória para a implantação de uma unidade do Centro de Valorização da Vida em São Luís, que faz esse tipo de atendimento por telefone em todo o Brasil. Esse programa ele vai fazer com que o voluntário seja passado por um curso e verificar se tem ou não aptidão para atender no posto CVV São Luís, que vai ser instalado ao lado do Parque Bom Menino, no Corpo de Bombeiros. Eles vão passar por 34 horas de treinamento, a fim de aprender a metodologia de trabalho do centro. O mais importante é você ter essa disponibilidade em ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, para que ele possa conversar, falar de suas angústias, de suas aflições. Uma das etapas do curso é a realização de uma simulação de atendimento, no qual um dos alunos simula uma ligação para o centro e o outro atua como atendente. A Rose e o Dalcinei participaram desse momento e puderam entender melhor o que é preciso fazer para dar um pouco de conforto a quem procura. Nós estamos aqui disponível para a sociedade, para quando eles precisarem, nós estarmos aí, o CVV à disposição. A sociedade ela precisa se propor a isso, a se colocar a ouvir o outro, a tentar entender o outro, a tentar se colocar na condição do outro. Eu acho que esse é um dos motivos. Vamos falar de política agora com o especialista no assunto, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a definição aí do vice na chapa da Maura Jorge, John? Vamos lá. Por enquanto, há uma indicação, Adalberto, do tenente-coronel da PM, ele que é o chefe da comunicação da Polícia Militar do Maranhão, o tenente-coronel Roberto Filho. Ele está aí sendo indicado para ser o vice da chapa da Maura Jorge. Maura Jorge, Adalberto, que é pré-candidata a governadora pelo PSL, o mesmo partido do Jair Bolsonaro. Então, tem toda uma afinidade, a indicação de um militar para vice da Maura Jorge. Neste caso, por enquanto, a convenção da Maura ainda vai ser realizada no dia 4, Adalberto, 4 de agosto, mas por enquanto há essa indicação do coronel Roberto Filho, ele que é filiado também ao PSL, ou seja, chapa puro sangue, Maura Jorge e Roberto Filho, tenente-coronel Roberto Filho da Polícia Militar, devendo formar essa chapa. A Maura Jorge, Adalberto, que perdeu partidos nessas definições de coligações, perdeu, por exemplo, o PSC para a Rosiana Sarney, inclusive o PSC indicou o vice da Rosiana, que será aí o Ribinha Cunha de Imperatriz, empresário e candidato a prefeito derrotado por aquela cidade. Então, perdeu também Podemos, PHS, PMN também não devem ir com ela, então ficará com a Maura apenas o PSL, que é o partido dela, e também o PRTB, que estava nessa queda de braço aí com a Rosiana também, coligaria com a Rosiana ou com a Maura, mas o PRTB fica com a Maura. Então, portanto, a Maura tem, Adalberto, 2 partidos, PSL e PRTB, que devem dar a ela algo em torno aí de 10 segundos de tempo de TV e televisão. Em relação aos outros partidos que ainda não fecharam apoio, por exemplo, o Flávio Dino tem apoio de 16 partidos. O último partido a fechar com o Flávio foi o Avante, que tem como presidente aqui no Maranhão o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo. Fechou com o Flávio, e a coligação do Flávio tem 16 partidos. A Rosina também tem 6 partidos, já fechados com ela, além do MDB, PV, PSD, PSC e MDB estão com a Rosiana. Com o Roberto Rocha, essa possibilidade de fechar, além do PSDB, que dá um bom tempo de televisão para o Roberto Rocha, há a possibilidade de PHS, PMN, PSDC e Podemos fechar com o Roberto. Convenção do Roberto Rocha no dia 5 de agosto, já marcada também a convenção do Roberto. Então,
Essas são as últimas movimentações nos cenários, nos bastidores políticos, em relação à definição de formação de coligações dos candidatos já postos. Vamos agora falar de duas informações relacionadas ao Ministério Público. Primeiro, o Ministério Público Estadual, que pede a quebra do sigilo bancário do prefeito maranhense, por irregularidades em contratação de iluminação pública. Isso mesmo, que tantas pessoas precisam. Enfim, a acusação é séria. E foi a partir de abaixo-assinado de moradores de 2 povoados do município de Cândido Mendes. Cândido Mendes, que tem o prefeito Mazinho Leite. Ele que foi, além dele, do Mazinho, também foram denunciados. O Ministério Público requereu aí, por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade do bens e quebra de sigilo aí, telefônico, fiscal aí do prefeito Mazinho e mais uma assessora, a Edna Maria. Eles, Adalberto, são acusados ali de haver ilicitudes na licitação dessa empresa para a prestação de serviços ali na cidade de Cândido Mendes para iluminação pública. Eles são denunciados, inclusive o GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais, está também investigando, faz uma denúncia dizendo que foram empresas de fachada. Eles foram nessas empresas, Adalberto, que ganhou essa licitação lá em Cândido Mendes, não encontraram nada além de matagal, ou seja, uma empresa de fachada para fornecimento ali de iluminação pública, e eles avaliam que quem manda na prefeitura é a assessora jurídica, a Edna Maria, e ela que estaria por trás dessas empresas de fachada, no sentido de obter vantagens junto com o prefeito Mazinho Leite de Cândido Mendes. Então, há essa denúncia por improbidade, eles requerem o ressarcimento de 148 mil à Justiça por conta desses supostos desvios e irregularidades na cidade de Cândido Mendes. Em relação ao Ministério Público Eleitoral, eles pediu recomendação, olha só, Adalberto, isso é importante, eles pediu recomendação aos diretórios regionais de partidos aqui no Maranhão. O que eles querem? Eles querem que haja um cumprimento na divisão do Fundo de Financiamento Especial, aquele fundo partidário que vai ser aprovado, inclusive na reforma política, vai ser distribuído aos partidos, que eles destinem essa parte desses recursos para as candidaturas relacionadas ao gênero, ou seja, para as candidaturas das mulheres, que devem ser de 30%. Ou seja, cada partido deve ter no mínimo 30% de participação de candidaturas, ou seja, feministas, de mulheres no pleito deste ano. Então, o Ministério Público Eleitoral expediu essa recomendação. Eles querem que seja observado esse critério na distribuição desses recursos de fundo de financiamento e também aí em relação à participação das candidaturas das mulheres nas eleições deste ano. Uma cota aí de no mínimo 30% é importante, até para que haja participação das mulheres nas eleições. O Brasil está atrasado nisso, inclusive. Muito. O movimento por isso das cotas começou na Argentina. No México, mais de 50% do parlamento é formado por mulheres, aliás, 50%. Agora a eleição recentemente aconteceu. Na Bolívia, mais de 50% do parlamento formado pelas mulheres. Enfim, está na hora da gente avançar nisso daí. John, isso. Militantes iniciam greve de fome por liberdade de Lula? Movimentos populares iniciam a partir de hoje, terça-feira. Entre esses movimentos, Adalberto, bem conhecido, o MST, alguns desses membros do MST, capitaneados pelo João Stedley, eles vão fazer greve de fome no sentido aí de que seja revogado, analisado esse pedido de prisão, a possibilidade de prisão em segunda instância que atinge diretamente o ex-presidente Lula. Então, eles vão iniciar membros de movimentos populares e sociais lá em Brasília. Todos os dias estarão na frente do STF algumas horas cobrando essa revogação. E a partir do dia 4 de agosto, eles querem um movimento nacional de jejum e mobilizações em favor da liberdade do ex-presidente Lula. Então, esse pedido, essa, digamos assim, mobilização desses movimentos no sentido de pressionar a justiça para que o Lula seja candidato nas eleições deste ano. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 32 minutos. No próximo bloco, o espetáculo A Carroça é Nossa, do grupo Chama Teatro, resgata lendas e canções do imaginário popular maranhense, hein? E mais, vamos falar de futebol com o Sampaio Corrêa apresentando um pacote de reforços. Assunto para Laércio Júnior depois do intervalo.
O Tribunal Regional Eleitoral começou ontem os treinamentos presenciais para as eleições de outubro. E amanhã tem um importante encontro, inclusive com a presença da imprensa. O Eduardo Ericeira tem os detalhes dessa reunião programada para amanhã na sede do TRE. Eduardo, bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, são várias ações, vários encontros que estão sendo realizados entre a Justiça Eleitoral e a imprensa, justamente para melhor informar, não só a imprensa, mas também acaba melhor informando a população, já que a imprensa tem esse fator, tem essa possibilidade de melhor fazer essa prestação da comunicação às pessoas, principalmente ao eleitorado que vai votar nas eleições de outubro deste ano. Então, mais um encontro, mais uma reunião está prevista para acontecer entre o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão e a imprensa. Essa reunião está prevista para acontecer amanhã, quarta-feira, dia 1º de agosto, no período da tarde. Deve ter início por volta das 15h30, portanto, às 3h30 da tarde, mais esse encontro entre a Justiça Eleitoral e a imprensa. Devem participar representantes do Tribunal Regional Eleitoral. A previsão é que aí compareça o presidente do TRE aqui no estado do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib, também o corregedor eleitoral, o desembargador Tarione Silva, além de outros membros também da corte, representantes da diretoria também devem estar presentes, o diretor-geral Flávio Costa, os secretários Ricleison Martins do Judiciário e também Walter Lopes da Tecnologia da Informação, além dos assessores Magno Frazão, coordenador do Cadastro Eleitoral, e também a Daniele Cavanhaque, que é da parte de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Um encontro que vai discutir vários assuntos. Entre os temas que devem ser abordados estão a questão da propaganda, condutas vedadas, segurança da informação, as fake news, que é um assunto que vem sendo muito discutido, principalmente neste ano de 2018, entre outros temas, como também novidades na legislação eleitoral e também esclarecimentos de dúvidas. Aqueles jornalistas que tiverem algumas dúvidas, aí vão poder tirar durante esse encontro. Também serão passados aí dados importantes, já prevendo a eleição deste ano, segundo informou a assessoria de comunicação do TRE. Vão passar dados, por exemplo, quantos eleitores estarão aptos a votar aqui no estado do Maranhão, a quantidade de zonas eleitorais, locais de votação, enfim. Muitas informações serão prestadas durante esse encontro. A gente lembra que são 6 cargos que serão votados na eleição deste ano. É um voto para presidente, outro voto para governador, 2 votos para senadores, um voto para deputado federal e um outro voto para deputado estadual. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Só mudar de assunto, agora a gente vai falar de esporte. Vamos lá, Laércio já está aqui do meu lado para falar de esporte. O Sampaio, a gente já falava sobre isso aqui, né, Laércio? Mas agora oficialmente anunciando um pacote de reforços para dar uma virada na Série B. Para virar na Série B do Campeonato Brasileiro, Adalberto, e principalmente os jogadores que estavam machucados, quase todos eles já estão voltando. Após 2 partidas fora de casa e 2 derrotas na bagagem, os jogadores do Sampaio Corrêa se reapresentaram ontem à tarde no CT José Carlos Macieira. A tarde foi de boas notícias. 5 importantes jogadores que vinham fora voltam a ficar à disposição para a sequência da Série B. O momento é de recomeçar na Série B. O Sampaio vem de 4 derrotas seguidas. Quem tem acompanhado de fora lamenta o fato de não poder estar em campo para ajudar. É o caso do volante Diego Silva, machucado desde a decisão da Copa do Nordeste. Estar do lado de fora é complicado porque a gente está torcendo, está sofrendo, mas não pode ajudar da maneira que a gente gostaria. Então foi complicado esse período aí que eu passei, eu junto com os outros companheiros, que nós passamos aí no DM. Foi difícil por isso, né? Porque a gente gostaria de ajudar dentro de campo e a gente não estava apto. No sábado, mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Criciúma é o 16º colocado. Está 4 pontos à frente do Sampaio Corrêa. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A gente sabe que vai ser um jogo difícil também, que o Criciúma não é uma equipe difícil de ser batida. Mas vamos jogar o jogo. Independente de quem vai entrar em campo ou não, o importante é que o Sampaio saia com essa vitória. Eu confio muito que a gente vai sair dessa, né, juntamente com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que a torcida tá chateada, né, não é para menos, mas a gente está lutando, a gente vai continuar lutando e a gente vai sair dessa. O Sampaio vai começar a era do 3º treinador só este ano.
Paulo Roberto Santos terá a difícil missão de arrumar o time do Sampaio e livrar a equipe do rebaixamento. Uma campanha de G4, é isso que o Sampaio precisa. Mais ou menos entre 28 ou 30 pontos daqui para frente, para pelo menos escapar do rebaixamento. Independente do treinador que vai chegar, que chegou, temos que fazer um grupo de novo forte, com confiança para jogar de novo, porque a gente sabe que só consegue com vitórias. Esperamos que a gente saia aí nesse sábado, consiga essa vitória para dar uma sequência boa aí nesse campeonato. Pois é, palavras fortes do Joés, que é um dos que retornarão à equipe para a próxima partida. E além da volta desses jogadores que estavam no departamento médico ou suspensos, que era o caso do Joécio, zagueiro, 5 jogadores foram contratados e 4 já se apresentaram e pelo menos mais 3 devem chegar ainda esta semana. A tarde foi de novidades do Sampaio. 4 reforços foram apresentados. O meia Jocinei talvez seja o mais conhecido. Ele estava no Novo Horizontino disputando a Série D. O jogador tem passagem por clubes como Corinthians e Portuguesa e espera contribuir com a sua experiência para ajudar o Sampaio a escapar do rebaixamento. É um desafio muito grande, né? Mas a gente está sujeito a isso. Então, espero poder ajudar com meus companheiros, vir para somar. E a gente sabe que agora começa um novo ciclo, né? O treinador novo vai implantar o trabalho dele e a gente vai, quanto antes, pegar o trabalho dele para poder, consequentemente, ajudar o Sampaio a sair dessa situação. Outra novidade é o lateral esquerdo Julinho, que estava no Caxias do Rio Grande do Sul. O jogador diz estar pronto para estrear no sábado, caso seja escolhido pelo técnico Paulo Roberto. Estou bem posicionado taticamente, né? Pelo Paulo Roberto. Paulo Roberto é um cara que gosta de defender um pouco mais e depois atacar, né? Então vamos ver o estilo dele primeiro. O técnico Paulo Roberto Santos será apresentado daqui a pouco às 10 no CT José Carlos Macieira. Além dos dois, o atacante Mateuzinho, que estava no São José do Rio Grande do Sul, e o volante Adilson Goiano também foram apresentados. Adilson Goiano era companheiro de time de Jocinei no Novo Horizontino. Todos vieram por indicação do novo técnico Paulo Roberto Santos, mas um jogador pode acertar. Trata-se do atacante Misael. Ele foi revelado pelo Sampaio Correia e tem passagem importante pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro e está treinando há 2 semanas no clube. O 6º reforço seria o volante Eloir. Ele subiu com o Imperatriz para a Série C, mas tem vínculo com o Maranhão Atlético Clube até o final do ano. O Sampaio vai tentar, junto à diretoria do Maranhão, a liberação do jogador para pelo menos atuar no Sampaio Correia até o fim da temporada. O Eloy deve ser confirmado hoje oficialmente como reforço do Sampaio Correia e o zagueiro Rogério está chegando na capital. Ele vem em companhia do técnico Paulo Roberto Santos. O Paulo Roberto Santos teve um problema em uma conexão do seu voo que viria de Brasília para São Luís. A chegada que estava prevista para a madrugada, ela acabou sendo adiada. E a apresentação oficial, que seria daqui a pouco, às 10 da manhã, no CT José Carlos Macieira, ela foi remarcada para a tarde de hoje. Só hoje à tarde teremos a apresentação oficial do técnico Paulo Roberto Santos como o novo treinador da Bolívia Querida e do zagueiro Rogério. O zagueiro Rogério trabalhou com o Paulo Roberto Santos lá no São Bento de Sorocaba, interior de São Paulo. E como não fez ainda as 7 partidas pelo São Bento na Série B do Campeonato Brasileiro, pode tranquilamente vestir a camisa do Sampaio Correia e já é o 7º reforço contratado pela Bolívia Querida visando a sequência da temporada. A situação do Misael também será analisada e a do Rafael Grampola. O atacante Rafael Grampola já deveria estar em São Luís, só que o Fortaleza entrou na parada e quase contratou o jogador, mas optou pela contratação do Ederson, atacante que era do Atlético Paranaense e teve uma passagem recente pelo Vasco da Gama. Com isso, o Sampaio ganha uma maior possibilidade de contratar o jogador, só que tem a concorrência do Paysandu de Belém do Pará. Vamos ver qual será o destino do Rafael Grampola. O salário dele gira em torno aí de R$100 mil, o que pode dificultar a vinda dele para o Sampaio Correia. Outra informação importante é a recuperação da sede. Ontem o Sampaio Correia deu início ao trabalho de colocação de asfalto em parte da sede do Sampaio Correia, sede dos torcedores e também de treinamento para os jogadores da equipe. Aí funciona o hotel concentração do Sampaio Correia e ontem começaram a preparação para que seja colocado asfalto e depois
a construção de uma nova área de estacionamentos, tanto para os jogadores, comissão técnica e diretoria do Sampaio Corrêa e, claro, também para os torcedores e a imprensa esportiva que diariamente acompanha os trabalhos lá no CT José Carlos Macieira, no Turu, um trabalho que há muito tempo já era pedido pela torcida e principalmente por treinadores e jogadores do Sampaio Corrêa, para que você possa ter um pouco mais de conforto na sede lá do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Esse trabalho começou ontem e deve continuar ao longo da próxima semana para que a sede mude um pouco a sua fisionomia, né, a sua cara, quando o torcedor chegue por lá. E mais um detalhe interessante, um novo campo de treinamento vai começar a ser construído dentro de pouco tempo, outra medida para acabar com a reclamação da forma como o trabalho é realizado em um campo sem as condições ideais para a disputa de uma Série B. O Sampaio vai trabalhar a partir, né, daqui dos próximos meses em um campo padrão daquilo que vem sendo realizado tanto nos jogos aqui em São Luís quanto fora do nosso estado, Adalberto Melo. Obrigado, Laércio. Um ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto, e até amanhã. Vamos aguardar a palavra do Paulo Roberto Santos amanhã no Bom Dia Maranhão. Maravilha. São 7h47. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Em São Luís faz sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima vai ser de 23, máxima 33 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 24, máxima de 36 graus. Em Cururupu faz sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 23, máxima 33 graus. Agora veja como fica a tábua de marés. Maré baixa às 2h53 com 0,6 metros, às 8h52, maré alta 5,6 metros. 3h16 da tarde, nova maré baixa e 21h14 às 9h14 da noite, maré alta com 5,6 metros. Uma carroça que percorre praças e ruas transportando 4 destemidos personagens em busca de seus sonhos e um espetáculo de rua produzido por um grupo maranhense que você vai conhecer agora. O espetáculo ainda nem tinha começado, mas a carroça já estava fazendo maior sucesso com a criançada. E quando a primeira nota do acordeon foi tocada, acompanhada pelo canto dos 4 atores em cena, deu para entender como o grupo Chama Teatro faz tanto sucesso com o espetáculo há quase 15 anos. A gente está trabalhando com uma coisa que é a nossa essência, né? Nós trabalhamos com as nossas histórias, com as nossas culturas, né? Com as nossas lendas e numa relação de grupo de muita troca, onde a gente vai cada vez mais renovando essa carroça. O espetáculo é uma verdadeira odisseia popular e faz uma viagem pela literatura de cordel, teatro de rua, regado a muitas canções populares de roda. Uma combinação perfeita que envolve a plateia inteira. É uma peça, né, que anima as crianças e os jovens e adultos, né? Que a carroça é nossa, é bem sugestivo e eu penso que muitos têm que assistir e penso que todos vão gostar. E se as histórias narradas mexem com o imaginário dos adultos, imagina das crianças. Eu gostei mais das princesas, eu queria ver a Bela, a Fera e a Branca de Neve. A história é tão envolvente que todos querem ajudar a contar. Elas estão tristes por causa da carroça, que eu entendo, agora que eu entendo. Essa interatividade popular, que envolve contação de histórias e muita música, é resultado de um trabalho que se inspira no próprio público. Afinal, a carroça é de todos nós. Nós entendemos que esse encontro de uma plateia diante de um espetáculo no qual ela possa, em roda, se ver, né, nós voltamos às origens do teatro, o lugar onde a cidade se vê. Então, nesse lugar que a cidade se vê, ela quer dialogar consigo mesma e por isso essa interação tão forte. É Nossa Senhora, a carroça é Nosso Senhor, a carroça é coisa do Muito bom, né? Espetáculo extremamente profissional, a gente conhece aí, inclusive, você deve conhecer também os atores que participam desse projeto. É importante que projetos como esse aconteçam. Aliás, a gente está precisando que as crianças, a contação de história, né? Com a tradição que a gente tem, que precisa ser passada de geração a geração. Daqui a pouco as pessoas não sabem mais o que é isso, como é que funciona, não sabem nem contar uma história diante
de tantos avanços que nós temos, que são importantes, né, do ponto de vista tecnológico. Mas é uma excelente opção, você viu aí, nas férias desse mês de julho, férias que estão chegando já ao final. Amanhã no Bom Dia Maranhão nós vamos falar sobre saúde. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, é o nosso entrevistado ao vivo aqui do Bom Dia e a gente espera contar com a sua audiência. Um ótimo dia a todos. Outras notícias você vai conferir no portal MA10 para ficar bem atualizado. Para você, uma ótima terça-feira. Amanhã a gente se encontra às 7 no Bom Dia Maranhão. Somos nós do grupo Chama, oi, ai, ai, no céu riscado, oi, ai, ai, amarelo cor de cana, oi, ai, ai, se na rua tem teatro, oi, ai, ai, somos nós do grupo Chama, chama que a chama é forte, chama que eu quero ver, chama que vem do norte, chama que é pra você. Chama que a chama é forte, chama que eu quero ver, chama que vem do norte, chama que é pra você. E vamos embora porque a carroça